Saudações, igreja! Estou animado para compartilhar com vocês uma mensagem profética que o Senhor me deu durante meu tempo com Ele na palavra. Eu estava alinhando as mensagens sobre a visão Razon, quando o Senhor, Ele me visitou e bem ali Ele me deu um versículo e falou comigo na palavra. Um versículo que eu já havia lido algumas vezes, mas nunca percebi as revelações proféticas ali. Eu tô muito animado para compartilhar com vocês e tem muito a ver com a pandemia também. Glória a Deus, mas antes disso, vamos dar uma olhada em 1 Tessalonicenses 1, sobre a postura do cristão. Esperemos dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vejam a nossa posição cristã hoje, nossa postura hoje, não é para olharmos para o futuro pensando que o nosso fim será no túmulo. Amém? Que acabaremos morrendo. Não, essa não é a posição cristã. Se você ler atentamente, o Novo Testamento está sempre apontando para a vinda do Senhor. Até mesmo Paulo estava ansioso pela volta do Senhor, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Mas de todas as gerações que já viveram, desde quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi a nossa geração que viu Israel se restaurar como nação em 1948. Nós vimos o cumprimento de duas grandes guerras mundiais, das quais Jesus falou que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, e ele está falando sobre uma guerra de escala mundial, uma guerra global, e nós vimos nessa última geração. Jesus diz: Jerusalém estará sob os pés dos gentios até que todos os tempos dos gentios se cumpram. Portanto, sabemos que Jerusalém caiu na mão dos gentios, exatamente no momento em que Israel se rebelou contra Deus. E Deus os enviou ao cativeiro, amém? Deus os entregou às mãos dos babilônios. E desde então o relógio profético começou a contar. E desde então, mesmo nos tempos de Jesus, eles estavam sob o domínio dos romanos. Jerusalém esteve sob os pés dos gentios todos esses anos. Mas em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém retornou para a mão do povo judeu. Amém? E isso é um cumprimento das Escrituras. Amém? Amém? A Bíblia diz que Jerusalém estaria sob o domínio de não-judeus até que, note esse até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. E então nós estamos nessa época, neste tempo, em que o tempo dos gentios está prestes a acontecer. Ainda não foi cumprida, mas será totalmente cumprida. Mas há uma indicação aí do que Jesus disse, no momento em que Jerusalém voltar para a mão dos judeus. E vemos também nas Escrituras que a Bíblia diz que antes que ele volte, haverão grandes terremotos. Entenda, não apenas um terremoto normal, de pequena escala, mas grandes terremotos. Nunca vimos terremotos na escala que temos visto em nossa geração. Muitas vezes, quase consecutivas dentro de um determinado ano. Nunca tivemos terremotos tão grandes como nós temos visto nos últimos anos. Então nós vemos Jesus dizendo não apenas sobre os grandes terremotos, mas também diz sobre pragas. Amém? Pragas, pandemias, como nós estamos em uma agora mesmo. E ele, na verdade, usou a palavra no plural, pragas. Portanto, haverá mais de uma. E tudo isso é o começo das dores, ou as dores de parto, que apontam para a vinda do Senhor. Portanto, sabemos que o arrebatamento está chegando. E a terra está sofrendo. O Senhor está apenas nos dizendo, Deus não está por trás das guerras mundiais. Deus não está por trás dos terremotos, nem dessas pragas e pandemias. Mas é Deus quem está nos dizendo que a terra está gemendo por causa do pecado do homem. E ela está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E estes são os sinais. E estes são os sintomas, por assim dizer. Amém? Que você precisa estar atento, pois os sinais apontam a breve vinda do Senhor. Então ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então se você ver na internet ou no YouTube alguém afirmando alguma coisa, um dia desses alguém me perguntou sobre um determinado vídeo no YouTube que ela viu contando às pessoas sobre o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Você pode simplesmente ignorar tudo isso. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Amém? Mas podemos ver que todos os sinais estão de fato nos apontando que nós de fato somos a geração final. Amém? E eu creio que breve veremos o Senhor. E esta é a nossa posição cristã, de esperar pelo Filho de Deus vir do céu. Amém? Então quando Jesus voltar, é isso que vai acontecer. A Bíblia diz, eis que eu lhes mostro um mistério.
Nem todos dormiremos. Quando a Bíblia diz que ela vai te revelar um mistério, o mistério aqui não é algo escondido, como num filme de mistério, ou quando você descobre alguma coisa no final de uma história, ou de uma trama que se resolve apenas no final. Mas mistério no Novo Testamento é sempre no sentido de algo que esteve escondido, mas agora foi revelado. Uma vez escondido, mas agora revelado. Então, na verdade, quando você vê a palavra mistério no Novo Testamento, é algo que foi revelado. É nosso privilégio saber deste mistério. Este mistério agora revelado. E Paulo diz, eis que lhes mostro um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Portanto, o arrebatamento é para todos. Eu disse o arrebatamento é para todos. A palavra todos é usada enfaticamente aqui. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, se você realmente nasceu de novo, você será arrebatado, independente do seu crescimento espiritual, amém? Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, então os mortos ressuscitarão primeiro, e eles serão ressuscitados em um corpo que é incorruptível, e nós também seremos transformados. Como? Pois este é corruptível, referindo-se ao nosso corpo, deve se revestir de incorruptibilidade, assim como o corpo de Jesus quando ressuscitou dos mortos. Ele não ressuscitou dos mortos apenas com espírito e alma, ele ressuscitou com um novo corpo, um corpo tangível, e ainda assim pode transcender a matéria, pode transcender o espaço e o tempo, que pode aparecer e desaparecer. E esse é o tipo de corpo que eu e você teremos. A Bíblia diz que Deus mudará nossos corpos vis em seu corpo glorioso. Amém? Glória a Deus! E ele também diz que este corpo mortal, o nosso corpo, deve revestir-se de imortalidade. Porém, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, você não ama a palavra imortalidade? E aí então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi engolida na vitória. Agora mantenha isso em mente, porque aquele versículo profético sobre o qual eu falei anteriormente tem a ver com este verso. A morte foi engolida na vitória. A morte foi engolida na vitória. Este versículo está em Isaías 25, da profecia de Isaías. E ele continua a dizer, onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O que causa a morte? A morte é definitiva, ok? A morte é definitiva. Você não dá para escalar a montanha mais alta para escapar da morte. Não dá para nadar o oceano mais fundo para escapar dela. A morte é definitiva. E ainda assim, não para o crente. Tem uma geração que não verá a morte. A geração de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e não foi encontrado porque Deus o transladou. Portanto, logo é possível ver o arrebatamento no Antigo Testamento. Até Elias foi arrebatado fisicamente, amém? Portanto, o arrebatamento não é um conceito novo, ele está lá no Antigo Testamento, mas a Bíblia nos diz que quando tivéssemos esses cumprimentos, quando essas coisas começarem a nos afetar, quando Jesus voltar, ele transformará nossos corpos vis num corpo glorioso, como o dele, está em Filipenses. E então, aleluia! Seremos transformados em seu corpo, poderemos transcender a matéria, espaço, tempo, podemos aparecer, desaparecer, até mesmo fisicamente, amém? Seremos mais rápido que a velocidade da luz, amém? E o universo inteiro será o nosso playground. Glória a Deus! Nunca mais a doença poderá nos tocar. Nunca mais morreremos. Por quanto tempo? Para sempre. Aleluia. Para sempre jovem, para sempre saudável, para sempre forte. Que futuro você tem pela frente, hein? Jesus disse assim, quando todas essas coisas acontecerem, amém? Todos os sinais dos quais ele falou, levantem suas cabeças, não olhem para baixo, não olhem para o túmulo. Este não é o destino de vocês. Levantem suas cabeças, sua redenção se aproxima. Qual redenção? Nós já fomos salvos. E aqui eles já se salvaram, aqueles com quem Jesus está falando foram salvos também, pelo seu sangue, amém? Então essa é uma outra redenção. Aquilo que aguardamos agora é a redenção do nosso corpo, amém? Este corpo, sabe, infelizmente ele se degenera, sabe? Ele fica velho, ele fica doente e fica sujeito a todo tipo de doença. Sim, nós podemos confiar em Deus para a nossa cura, porém cura na verdade não tem a ver com imortalidade. A cura é para este corpo temporal, para este corpo mortal. Mas o que nós aguardamos para quando Jesus retornar é a imortalidade, um corpo que é imortal. Aleluia! O corpo de Jesus, amém! Você está ansioso para isso?
Glória a Deus. Então Jesus disse: levantem a cabeça quando verem os sinais acontecendo. Sua redenção corporal se aproxima. Quando todos os sinais estiverem acontecendo. E eu tenho visto esses sinais acontecendo mais do que nunca. E podemos afirmar seguramente em relação a outra geração que viveu antes de Israel voltar a ser uma nação. E de fato, a Bíblia profetizou que Israel voltaria a se tornar uma nação em Isaías 66. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra num só dia? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Sobre o que Deus está falando? Continue lendo. Ou nasceria uma nação de uma só vez? Qual nação é essa? Sião, Israel. Pois assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu luz a seus filhos. Então Sião se refere a Israel. No momento em que ela está em trabalho de parto, ela deu luz a seus filhos. Então em 15 de maio de 1948, eles voltaram a ser uma nação. E eles finalmente venceram. Amém? Depois de 2000 anos. Eles foram expulsos da sua terra natal pelos romanos e sempre fizeram parte da diáspora em todo o mundo. Mas voltaram a ser uma nação. Amém? E se tornaram uma nação em um dia. 15 de maio de 1948. 15 anos depois de 1948 é 1963. Em 15 de maio uma criança nasceu. Aleluia. Amém. Então eu estava destinado a pregar essa mensagem. Amém? Eu estava destinado a pregar sobre o resgate. Amém? O que é um dos meus maiores assuntos, um dos meus assuntos favoritos para pregar. O descanso no Novo Testamento. Louvado seja Deus, porque 15 é o número do descanso. Então Israel voltou a ser uma nação em 15 de maio. Amém? E isso é uma grande graça do Senhor. Aleluia! 15 anos depois, em 1963, eu simplesmente amo isso. Essa é uma revelação pessoal, glória a Deus. Então não dê ouvidos àqueles que dizem que ele vai voltar neste ano, naquele ano. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas podemos dizer qual tempo, que o tempo está muito próximo. Por exemplo, a Bíblia diz para não deixarmos, não abandonarmos a nossa reunião, ok? Ela diz aqui em Hebreus 10, e não deixemos de nos reunir. E como nós estamos ansiosos para nos reunir novamente, não é verdade? Amém? Estamos ansiosos por isso, igreja? Garanto a vocês que eu sinto muita saudade de todos vocês, amém? Sei que estamos separados apenas fisicamente e tudo mais, mas estamos contando os dias para estarmos todos juntos na igreja, fisicamente, amém? E não deixemos, não abandonemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Portanto, não devemos abandonar as nossas reuniões. E então, quando eu li isso, eu falei com o Senhor: Senhor, se não é para abandonarmos as nossas reuniões, então o Senhor precisa fazer algo sobre essa pandemia, amém? O Senhor tem que fazer algo a respeito, Senhor, porque não é da tua vontade que permaneçamos separados, amém? Não fomos projetados, amém, para estar fisicamente separados uns dos outros. Amém? Nós devemos estar juntos, porque assim temos força, temos poder, bênçãos, como o Salmo 133 diz, sobre quando estamos juntos em união, quando nos reunimos, amém? Adoramos ao Senhor, portanto o Senhor tem que fazer algo. Então eu disse: Senhor, o Senhor precisa fazer algo, e o Senhor vai fazer. E sabe quando vai acontecer? E aqui diz: sobretudo agora que vem o dia, que o dia está próximo. Então é isso que eu estou dizendo. Estou vendo o dia se aproximando. Tenho certeza que muitos de vocês estão vendo que o dia está se aproximando. Então, sobretudo agora, não devemos abandonar as reuniões, ao vermos que o dia se aproxima, e exortando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Portanto, nós devemos encorajar uns aos outros o quanto mais percebemos que o dia se aproxima. Amém? E sabe, o encorajamento é uma arte perdida, porque o mundo está desencorajando a igreja. Você já percebeu isso ultimamente? O mundo está desanimando a igreja. Sim, às vezes a culpa é da igreja, certo? Mas às vezes não é culpa da igreja. Eles pegam coisas que nós acreditamos e vão invertendo tudo. Mas observe que a igreja precisa de muito encorajamento, porque tem havido muito desânimo atingindo a igreja. Amém? Então vamos nos encorajar uns aos outros, amém? A Bíblia diz que neste mesmo livro de Hebreus, exortai-vos uns aos outros diariamente, amém? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E essa é uma das razões pelas quais eu acredito que Deus nos deu esses smartphones, para podermos exortar uns aos outros diariamente. No passado, quando isso não era disponível, era meio difícil, amém? Exortar um ao outro era difícil.
Porém agora, assim que o Senhor trouxer alguém à sua mente, apenas encoraje. Amém? Se o Senhor de repente colocar no seu coração compaixão por alguém, não é por acaso. É assim que o Espírito Santo trabalha. Amém? O Espírito Santo coloca esse cuidado, da mesma forma que Paulo disse: eu dou graças a Deus que pôs o mesmo carinho sincero por vós no coração de Tito. É assim que Deus faz, é assim que Deus nos conduz. Ele coloca essa compaixão, esse carinho no coração de Tito. É assim que Ele faz por nós, amém? Temos que ser assim, temos que nos encorajar, quanto mais agora que vemos o dia se aproximando, amém? Estamos vendo o dia se aproximar, então precisamos encorajar um ao outro. E não somente isso, não devemos abandonar as nossas reuniões. Então Deus tem que fazer algo, amém? Para que não abandonemos essa assembleia, a reunião física de todos nós. Quanto mais agora que vemos o dia se aproximando, glória a Deus. Deus trabalha com paralelos, como no Velho e no Novo, amém? Por exemplo, na primeira vinda de Jesus, quando ele veio aqui como um bebê, lembre-se que o Senhor realmente revelou que ele viria aos pastores. Então eu acredito que é algo que Deus está nos dizendo, que quanto mais vemos o dia se aproximando, geralmente serão os pastores das igrejas, serão eles que terão uma revelação ou um sentimento de que o dia está se aproximando, até para que eles saibam o que fazer. Amém? E eu creio que existem pastores assistindo e é nossa incumbência encorajar nosso povo. Amém? Desafiá-los a aguardar a vinda do Senhor, amém? Glória a Deus, para que esperem o seu Filho do céu, não olhando para a sepultura, mas que esperem o seu Filho do céu, que transformará nossos corpos semelhante ao seu corpo glorificado, aleluia! Eu mal consigo esperar por esse dia, querido, que este corpo mortal se revestirá de imortalidade, e todos nós seremos como o pastor Lawrence, aleluia, com bíceps. Todos nós seremos tão fofos quanto o pastor Mark, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós nunca morreremos, seremos sempre jovens, amém? Em nossos corpos nunca mais haverá fadiga, o nosso novo corpo não estará mais sujeito ao cansaço, à fraqueza, amém? Imagine o que você poderá fazer nesse corpo, aleluia, para sempre jovem, sempre saudável, sempre forte, aleluia. Agora eu quero entrar naquela palavra profética que o Senhor me deu. Mas antes disso, vamos olhar em Gênesis 13, no que Deus disse a Abraão, que começamos na semana passada. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para o norte, sul, oriente e ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Lembra de quando eu compartilhei isso? Eu compartilhei sobre como Deus mostrou a terra a Abraão. E Deus diz: ande pela terra, e toda a terra que você vê, preste atenção, ande pela terra, amém? E Deus disse a ele especificamente, todas as terras que você viu, eu darei a você. E nós sabemos que ele não andou fisicamente, ele andou no espírito. Ele começou a ver em seu coração, amém? Ele começou a viajar em seu espírito, amém? Ele começou a ver o norte, o sul, o leste, o oeste da terra de Israel. E Deus diz, toda a terra que você vê, eu darei a você. Mas observe, quando isso aconteceu? Quando ele teve seus olhos abertos, amém? Para essa visão razão do Senhor. Quando Deus deu a ele essa visão da terra? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando? Depois que Ló havia se separado dele. Perceba, Deus disse, levante os seus olhos agora. Quando? Depois que Ló havia se apartado dele. Agora isso é muito interessante, porque não há detalhes insignificantes na Bíblia. A Bíblia é tão rica, amém? Em suas verdades, que até mesmo os nomes da Bíblia transmitem as suas verdades. Amém? Como a Bíblia diz sobre o Vale de Acor. Em Israel existe um vale chamado Vale de Acor. Naquele vale Deus colocou uma porta de esperança. Agora não faz sentido, porque de todos os vales, este vale, quando você olha para o nome Acor, significa angústia. Então Deus está dizendo, no Vale da Angústia, Ele vai abrir para você uma porta de esperança. Creio que essa palavra é para alguém que está no Vale da Angústia, amém? Mas apenas quando olhamos para a palavra no significado em hebraico, Acor, que encontramos a palavra angústia. Entendemos que todo nome, mesmo que no Antigo Testamento, tem um significado. Mesmo no Novo Testamento tem alguma significância, tem algum significado. E às vezes, aquilo que você não consegue obter através de uma leitura superficial, você pode extrair ao olhar os nomes, aleluia. Então se você olhar para o nome Ló, depois de Ló ter se apartado dele, Deus falou com Abraão, certo? Ló é na verdade a palavra Lot. É assim que se pronuncia. E Lot, em hebraico, significa véu, uma cobertura, um véu ou uma cobertura.
Agora, estamos chegando à palavra profética que o Senhor me deu e tem a ver com este véu, esta cobertura, algo que encobre. Veja, existem basicamente duas palavras para véu e cobertura. Uma é lot, que significa um véu, como um véu que as mulheres usam, ou mesmo uma máscara. Uma máscara, ok? Ok? E a outra palavra que define véu é a palavra maseká. 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 E se você disser bem rápido em hebraico, maseká, 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 você vai ter a palavra máscara, de cobrir. É daí então que, estudando a etimologia da palavra árabe, que é na verdade, palavra máscara, que também em português também é máscara. E na verdade a língua árabe e a língua hebraica compartilham as mesmas raízes semânticas, ok? Então quando você diz maseká, véu, é a máscara, ok? Ok? Então aqui tem algo para o qual o Senhor abriu os meus olhos e eu quero que você receba essa palavra. Eu estou muito animado para compartilhar isso com vocês. Então apenas quando o véu se afastou de Abraão e Abraão pôde ver o norte, o sul, o leste e o oeste, somente quando o véu foi retirado de Abraão, a Bíblia diz que Deus disse a Abraão, levante os seus olhos, referindo-se aos olhos espirituais. É por isso que estamos orando todos os dias, certo? Para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. E que os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, sendo iluminados, sendo abertos, assim como Abraão, que Deus abriu os olhos do seu coração e ele viu a terra inteira. E tudo o que você vê com os olhos do seu coração é seu. Amém? Pois toda entrega que você vê, eu te dou. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quero compartilhar com vocês esse princípio, porque é muito importante que você entenda que na Bíblia, quando a Bíblia compartilha uma verdade profética, há também um outro lado, há algo duplo, um duplo significado para aquela sabedoria. A palavra de Deus é sabedoria. Olhe para Jó 11. E Deus iria mostrar a você os segredos da sabedoria, que eles são o quê? O dobro daquilo que é. Ok? Então há uma interpretação natural e há também uma interpretação espiritual. Não se esqueça que os segredos da sabedoria são o dobro do que são. Veja na versão NASB, diz: Deus lhe mostrará os segredos da sabedoria, pois a boa sabedoria tem dois lados. Isso é muito importante. Porque agora vimos Isaías 66, ele diz que assim que Sião está com dores de parto, ela deu à luz a seus filhos. Assim que Sião entrou em trabalho de parto, agora Sião, de uma forma natural, se refere a Israel, a nação de Israel, ok? Mas Sião também é usado como uma imagem espiritual na Bíblia. Por exemplo, como em Hebreus 12, que é usado espiritualmente. Lá diz ao cristão, ao crente da nova aliança. E diz, vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente que está em escuridão, trevas e vendaval. Amém? Amém? Este é o Monte Sinai, certo? Portanto, o Espírito de Deus está dizendo ao crente que você não está mais no Monte Sinai, mas sim no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, amém? Você chegará lá na comunhão de inumeráveis anjos e você virá Jesus. Você está vindo para Deus, então Deus mudou de montes. Então do Monte Sinai, Deus se mudou para o Monte Sião. Ele não está mais no Monte Sinai, onde o povo recebeu os 10 mandamentos, onde eles receberam a lei. E Deus mudou de montanhas, e o escritor de Hebreus, pelo Espírito Santo, nos diz: você não está mais no Monte Sinai, você não veio a este monte, mas você veio ao Monte Sião, onde Deus está também, e onde Jesus também está, e onde está também o sangue da aspersão, e na companhia de inumeráveis anjos. Até mesmo os anjos estão lá no Monte Sião, não mais no Monte Sinai, não mais no Monte da Demanda, mas no Monte Sião, que é o Monte do Suprimento. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram no pé da montanha. Mas quando Deus deu o Espírito, não a lei, onde foi isso? No Monte Sião. Literalmente no Monte Sião, em Jerusalém, amém? E 3.000 pessoas foram salvas naquele dia, aleluia, aleluia! Está escrito muito claramente em 2 Coríntios 3, que a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica, aleluia! Precisamos, começar a viver no Monte Sião, não ter um pé no Monte Sinai e outro no Monte Sião, amém? Deus mudou de montanha e eu aconselho a você fazer o mesmo, amém? Viva no espírito do Monte Sião. Portanto, observe que o Monte Sião, no natural, se refere a Israel, mas espiritualmente,
que são os dois lados, a boa sabedoria tem dois lados, refere-se à nova aliança, o reino da nova aliança, onde todos os crentes moram agora. Amém? Nós estamos vivendo no Monte Sião. Amém? Temos todo tipo de ajuda lá, porque há todo tipo de assistência, de diferentes tipos de anjos que Deus tem. E temos Jesus lá também. E temos o sangue da aspersão ali. Aleluia! E a Bíblia diz que se você não mudar de montanha, virá um chacoalhar, onde as coisas que são feitas do homem serão abaladas, mas as coisas que são ordenadas por Deus não serão abaladas. Amém? E ele continua a dizer, estamos recebendo um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de maneira aceitável e com reverência. Ok, agora sim estamos prontos para ir direto para o versículo da escritura que o Senhor me deu. Amém? Eu acredito que vai te abençoar. Veja Isaías 25. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos envelhecidos, com tutanos gordos e com vinhos finos, bem purificados. E ele destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Agora, essa é a porção que o Senhor falou comigo. Eu já li essa parte muitas vezes, amém? Mas eu nunca vi da maneira com que o Senhor revelou a mim recentemente. E ele disse que ele vai fazer isso, amém? Veja isso, note o versículo 7. Deus destruirá nesta montanha. Que montanha é essa? Sião. Se você ler todo o contexto de Isaías 25, especialmente Isaías 24, ele fala sobre o Monte Sião. Então ele destruirá neste Monte Sião a face da cobertura. Agora a face é panim, hebraico para face, da cobertura. A palavra cobertura aqui é a palavra muito interessante, a palavra lot, exatamente como o nome de Ló, certo? Esse é o nome de Ló, lançado sobre todas as pessoas, ok? É um uso duplo de lot. É um substantivo e um verbo, lot. Lot, que é o véu cobrindo todas as pessoas, não apenas as pessoas em Israel, mas em outros países. Não somente uma nação, mas em todas as pessoas, sobre todos os povos. E o véu que está espalhado sobre todas as nações. E o véu aqui, que é a outra palavra para cobertura, é a palavra maseká, que é da onde você obtém a palavra máscara. Se você falar rápido, você vai ouvir a palavra máscara. E ele está literalmente nos dizendo que Deus destruirá no Monte Sião a face da máscara. Você pode dizer máscara porque máscara é o véu, amém? E lançará sobre todas as pessoas. Então, se tem uma coisa que caracteriza essa geração, daqui a 10 anos, se daqui a 20 anos fizerem um documentário da nossa geração que enfrentou essa pandemia, como eles vão nos identificar? Qual seria a característica predominante? Pessoas usando máscaras. Até nas fotos usamos máscaras, não é verdade? Seja na China, ou nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que você vá, as pessoas estão usando máscaras, amém? É como se fosse um símbolo dessa pandemia em que estamos. Nunca houve um tempo dos quais as pessoas usassem máscaras em tamanha escala. Nunca. E com esse tipo de máscara em todos os lugares. Está em todo lugar. E Deus está dizendo, eu vou destruir no Monte Sião, eu vou destruir a face do véu, que está cobrindo todas as pessoas, Onde Deus fará isso? Deus disse que faria no Monte Sião. Amém? Então Deus destruirá a face do véu, que cobre todas as pessoas no Monte Sinai. Agora vamos aplicar os dois lados, amém? Em primeiro lugar, há uma verdade profética e natural nisso. Quando Jesus voltar, certo? Nós sabemos que o véu sobre o qual Paulo fala em 2 Coríntios 3, onde ele diz que há um véu em seus corações quando eles leem Moisés hoje. As pessoas quando leem Moisés, o povo judeu, quando eles leem os primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, amém? Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eles não veem Jesus ali. Eles não veem o Messias ali. Para eles é apenas leis e mais leis. Por quê? Porque há um véu em seus corações. Mas a Bíblia diz que quando alguém se volta para o Senhor, o véu é retirado.
o véu é retirado, então sabemos que há uma verdade. Deus vai destruir este véu que cobre as pessoas, os olhos de seus corações, para não verem o Senhor, para não verem o quão bom Deus é. Deus vai destruir isso, amém? Nestes dias, glória a Deus. Na verdade, se você olhar em 2 Coríntios, capítulo 4, depois que ele fala sobre Moisés, o véu, ele continua a dizer que é isso que está acontecendo, que se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Observe que se o evangelho está atrás de um véu, está encoberto apenas para aqueles que perecem, cujas mentes o Deus desse século cegou. Satanás cegou as mentes daqueles que estão perecendo. Por quê? No que diz respeito a eles não conseguem ver o evangelho, eles não conseguem ver as boas novas. Evangelho significa boas novas. Cristo morreu por nossos pecados e Deus está nos recebendo em sua casa. Deus não está jogando nossos pecados contra nós. Deus está dizendo, volte para os meus braços de amor. Amém? Amém? E qual ferramenta que o diabo está usando que faz com que as pessoas fiquem longe de Deus para estarem no frio, longe do calor do seu amor? O véu. Um véu espiritual no coração das pessoas, cujas mentes o Deus dessa era cegou, dos que não creem, para que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre a vida deles. Então, o próprio fato de que o diabo tem que colocar um véu nos corações, nas mentes das pessoas, é por causa da glória do evangelho de Jesus Cristo. A luz é tão forte que o diabo tem que te cegar. Amém? O diabo tem que colocar esse véu para que você não veja o quão glorioso o evangelho é. Sabe, isso é incrível. Sabe, eu estava lendo outro dia sobre a parábola que Jesus compartilhou, logo antes da parábola sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, no capítulo 14, ele compartilha que um homem fez uma grande festa. Ele convidou muitos para virem para a festa. Obviamente que esse é Deus, o Pai, e ele fez uma grande festa, certo? E ele convidou a todos para virem para a festa. E por causa da morte de Jesus na cruz, todas as coisas boas de Deus, amém? Toda a bondade de Deus, todas as riquezas de Deus estão à nossa disposição. É como se Deus estivesse dizendo, sabe? A verdadeira natureza do amor é o dar, é derramar, amém? Abençoar, é até mesmo se sacrificar. E porque o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso na cruz, amém? E em pagamento por nossos pecados, ele cumpriu a redenção por nós. Deus abre o seu tesouro, sua casa do tesouro, amém? E é como se... ele fez, na verdade, uma grande ceia e ele convidou todos para virem. E é incrível que a Bíblia diz que um por um foi dando desculpas. E já no outro dia, ele diz que todos deram desculpas. Não apenas um, mas todos deram desculpas para não comparecer. O primeiro, um deles... ele disse, é que eu comprei um terreno, um pedaço de terra, e eu preciso ir lá ver. Agora, quem compra um terreno, compra uma propriedade, e primeiro e depois vai checar? Não, você vê primeiro e depois você compra. Então é uma péssima desculpa. E aí outra pessoa disse, então, eu comprei 5 bois para mim, amém? Certo? É como se ele dissesse, eu comprei 5 carros, ou eu comprei um carro novo, e eu preciso ir fazer um test drive. Comprei 5 bois, agora preciso experimentá-los. Agora, quem faz isso? Quem compra um carro e depois faz o test drive? Quem compra 5 juntas de bois e depois os examina para ver se estão adequados para o trabalho? Ninguém faz. É uma péssima desculpa. E último diz, eu acabei de me casar. Isso não é uma desculpa. E o Senhor ficou zangado, e o Senhor disse para um servo específico. Então você se depara com o Espírito Santo, que representa o servo, e ele disse, saia pelas ruas e vielas e becos. Ruas, vielas são pequenos, são um lugar pequenos, ruas e vielas do país. E traga para mim aqueles que estão perdidos, os aleijados, os cegos, os mancos, amém? Os pobres, tragam todos eles aqui, amém? E aí o servo fez isso. E o servo diz, ainda há espaço. Sabe, lembre-se sempre, a provisão de Deus é sempre maior do que a sua necessidade, amém? Amém? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém?
nós somos mais conscientes da falta, somos mais conscientes do nosso pecado do que somos do suprimento superabundante de Deus, da superabundância da graça que os engole. Então havia mais espaço, amém? Porque a provisão de Deus é sempre maior, o suprimento é sempre maior que a nossa necessidade. E dessa vez Deus diz, vá. Ele disse ao servo, vá lá. E desta vez ele diz, ao invés de ir pelas ruas e pelos becos, vá pelas estradas. Agora as estradas é na verdade o lugar onde estão as cidades, certo? As cidades, como você sabe, são ligadas por estradas. São estradas bem mais largas. E não só isso, vá às estradas e até as cercas. Muito interessante, as cercas. Uma cerca é como uma parede, uma barreira, ok? Mas por que ele diz isso? Para ir às estradas, às cidades e depois às cercas. Quando li isso, comecei a perceber que estava se referindo a uma tabela profética do tempo. Na primeira parte, há 2000 anos, o evangelho começou a ir pelas ruas, pelos becos, pelo mundo. Amém? E o Espírito Santo ungiu homens para pregar o evangelho de Jesus Cristo, para que muitos se salvassem. Glória a Deus. Mas em nossos dias são estradas. E Deus está dizendo ao Espírito, vá às estradas e vá às cercas. Agora, as cercas me intrigaram. Eu fiquei me perguntando o porquê das cercas. Porque, na verdade, ir até as cercas foi a última atribuição. Por que cercas? Mas quando penso no mundo hoje, ele está todo cercado. Cada país está com suas cercas levantadas, amém? Diversos níveis de cercas, amém? Todos nós estamos impedidos de viajar, estamos todos cercados, amém? Também me refiro à Guerra Fria, da cortina de bambu na China ou da cortina de ferro na Rússia, amém? É assim em todo mundo por conta da pandemia. Há barreiras agora, amém? E sabe, até mesmo alguns países usam algo chamado firewall para preservar as informações somente para eles, sabe? Mas observe que a última característica que marcará essa geração são essas barreiras. Estamos vivendo nesses tempos. Agora, nas ruas e vielas, o Senhor disse ao Espírito Santo para trazê-los. E a palavra aí é conduzir, para conduzi-los para dentro. Mas nas estradas e nas cercas, ele diz, obrigue-os a vir. Obrigar é algo como, dar uma ordem, um comando. Ordene-os que entrem. Mas o que há de errado em nós? O que há de errado em nós que precisamos ser forçados a sermos salvos? Forçados a sermos curados? Forçados a desfrutar da vida abundante que Jesus veio para nos dar? O que há de errado em nós? Que temos uma aversão a Deus e somos atraídos pelas coisas do diabo, que tanto nos odeia, com um ódio muito grande. O que há de errado em nós que precisamos ser forçados a desfrutar deste jantar? Amém? Deste grande buffet servido. Na verdade, em Isaías 25 nos diz claramente, Isaías 25 diz, antes que ele destrua nesta montanha a face do véu que está sobre todas as pessoas, ele diz no versículo 6, neste monte, ou seja, Sião, o Senhor dará a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos finos, com tutanos gordos e com vinhos finos bem purificados. O que isso quer dizer? Está nos dizendo que no Monte Sião haverá todos os tipos de coisas boas para desfrutarmos, amém? Deus oferece tudo isso, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Assim como Jesus transformou água em vinho, vai haver uma celebração de alegria. E observe também que é uma coisa sequencial. Em primeiro lugar, precisamos comer todas as coisas boas que Deus tem para nós. E então ele destruirá. Veja isso, não diz que ele vai destruir primeiro e depois vamos comer. Nós comemos e então ele destruirá. Glória a Deus. Em Salmos 23, nos diz a mesma coisa. Ele prepara uma mesa diante de nossos inimigos. Amém? Na verdade, em hebraico diz, ele prepara uma mesa contra os nossos inimigos. Bem na presença dos nossos inimigos. Em outras palavras, não é quando os nossos inimigos estão derrotados que nós paramos e comemos. O que seria algo natural. Certo? Mas Deus está dizendo, coma antes de seu inimigo ser derrotado, certo? Sente-se e colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sente-se primeiro. É fácil se sentar depois de ver todos os seus inimigos derrotados. Não me importa quais sejam seus inimigos hoje, pode ser um diagnóstico do médico dizendo que você tem essa doença ou aquela doença e as coisas parecem sombrias para você, ou pode ser um filho rebelde,
amém? Que não quer nada com Jesus, não tem desejo pelas coisas de Deus. Pode ser que seu casamento esteja se desfazendo, quaisquer que sejam seus inimigos, amém? A Bíblia diz, sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é o que o Pai disse ao Filho, mas estamos todos sentados junto com Cristo, portanto temos que assumir a mesma postura, amém? O que o Pai disse ao Filho é o que o Pai está dizendo a nós. Descanse até que eu faça. Descanse até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia! Glória a Deus. Então nós comemos, amém? Comemos todas as coisas boas da festa, na festa dos vinhos finos. Aliás, o vinho aqui, o vinho envelhecido, fala sobre a borra do vinho. Sabe quando eles obtêm o suco de uva e neste momento eles armazenam? E antes que se transforme em vinho, deve ocorrer um processo de fermentação, mas existem pedacinhos no suco que estão em processo de fermentação. E eles começam a descer na decantação e todo esse resíduo desce até o fundo. E isso é chamado de a borra do vinho, certo? Esse resíduo. Agora isso é importante porque para conseguir um bom vinho, você realmente precisa ter essa borra. No vinho, quanto mais você conseguir manter essa borra no fundo, quanto mais ele se mistura com esses resíduos, quanto mais ele vai se misturando dentro desse processo, agora durante todo esse processo de fermentação que está correndo, quanto mais ele tem contato com essa borra, certo? Ele aumenta a sua força, ele também aumenta a sua cor e também no seu sabor. Amém? Assim você obtém o melhor vinho, quando este vinho tem contato com o fundo, chamado de vinho envelhecido. Eu acredito que a única razão pela qual, depois de sermos salvos, o Senhor deixa alguns resíduos do velho homem em nós, a carne, nós chamamos de carne, amém? A parte de nós que quer fazer o mal, que quer pecar, amém? Aquela parte que nós não gostaríamos de ter. Nós gostaríamos de ver apenas com a vida Zoe, a vida que Jesus nos deu. Amém? Uma vez que nascemos de novo, temos essa vida, amém? Mas essa vida ainda está misturada com esses resíduos. Acho que uma das razões é porque, por conta desses resíduos, essa vida com Deus tem um sabor diferente. Ela tem uma força diferente. Amém? Somos mais humildes. Amém? Por causa destes ruídos. Percebemos que não podemos nos orgulhar. Como o apóstolo Paulo, não podemos nos orgulhar. Por quê? Porque existe um resíduo. Vemos que em nossa carne não habita bem algum. Nada de bom, amém? E sabe, quando a nossa vida, ela meio que coexiste com esses resíduos, amém? E de alguma forma, isso causa em nossas vidas, sabe? Nós nos tornamos pessoas mais humildes. Existe uma beleza e uma excelência. A excelência da humildade é real. E também há uma força, amém? Na vida cheia de alegrias com Cristo, por causa desses resíduos. Talvez haja algum motivo pelo qual o Senhor ainda não tratou determinada área em sua vida. E ao invés de transformar, Ele deixou ali na carne os resíduos do vinho. Amém? Então, uma vez que eles extraem o vinho puro, e aí ele vai para ser decantado, ok? E aí então você tem o vinho que é vendido, ok? Agora é o vinho puro. Mas tem toda a fragrância e toda a força por conta do período que ficou fermentando sobre os seus resíduos. E agora está pronto o vinho puro. E este vinho é chamado aqui na última parte de vinho fino, bem refinado. Essa é a parte quando ele já foi extraído, glória a Deus, pronto para venda, amém? Tudo isso está disponível para nós, tudo para nós desfrutarmos, amém? Tudo isso é para nós desfrutarmos. A palavra festa sempre tem a ver com prazer, amém? De volta à parábola mais uma vez, observe que o Senhor teve que nos obrigar a entrar para desfrutar do que Ele preparou. Sabe, o nosso coração é tão duro que Deus tem que nos obrigar a entrar. E se as pessoas do mundo conseguissem ver, se ao menos estivessem os olhos para enxergar, ou seja, a visão razão sobre tudo que Deus tem para nós, amém? Eles iriam abandonar esse estilo de vida que eles têm, abandonariam essa vida inferior por uma vida elevada em Cristo, amém? Glória a Deus! Nós enxergaríamos porque eu estou trocando, ou porque eu estou abrindo mão do ouro que eu tenho com Cristo por essas pedras. Agora eu consigo ver claramente, amém? É porque o diabo cegou a mente das pessoas, ele colocou um véu para que elas não vejam. Se o evangelho não fosse atraente, se o evangelho não fosse glorioso, por que o diabo teria que cegar as pessoas? Então o fato é que ele é glorioso. E é por isso que o diabo tem que cobrir. Ele tem que cobrir os olhos para que a luz não brilhe. Amém? Certo? Amém?
Portanto, a Bíblia diz que estamos esperando por aquele momento que, num piscar de olhos, amém, seremos para sempre imortais. Glória a Deus. Quanto tempo vai levar, Pastor Prince? Bem, nós lemos agora mesmo que será num piscar de olhos. Sabe, quando você olha para o olho de alguém e ele pisca rapidamente, pronto, é rápido assim, é assim que vai ser, num piscar de olhos. E dizemos entomos no grego, e apenas um segundo, num piscar de olhos, nós seremos completamente transformados. Quando acontecer, acontecerá muito rápido, amigo. E aí, meu irmão, quando acontecer, nós olharemos para trás e vamos dizer, valeu a pena? Valeu a pena passar por certas perseguições? Valeu a pena? Amém? Valeu a pena passar por situações sacrificando nossa carne? Valeu a pena? E diremos sim. Tudo valeu a pena. Amém? Hoje, quando eu olho para trás, em todo o processo da história e através dos anos do tempo, eu comecei a ver que aquilo que é feito para Cristo, isso permanece. Amém? Mas o que é feito para si mesmo será visto como, de fato é, algo vão. Vaidade das vaidades. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Construa sua casa em Cristo. Amém? Amém? Leve seus filhos ao conhecimento resgatador do Senhor e Salvador Jesus Cristo enquanto eles estiverem em sua casa. Amém? Você tem autoridade. Amém? Você tem o poder de persuasão que Deus lhe deu. Então use para trazê-los para o reino de Deus. Amém? Garanta que eles entreguem a vida para Jesus em idade jovem. E então o Senhor disse na parábola, saia, na última parte, vá até as cercas. E isso refere-se ao nosso tempo em que estamos agora. Eu acredito nisso. E obrigue-os a entrar. Acredito que essa pandemia está atraindo pessoas a entrar no reino que de outra forma elas não entrariam. Sabe, se Deus esperasse por nós pastores que pregássemos o evangelho, sabe? Eu acho que Ele esperaria por um bom tempo. Porque, obviamente, você sabe, muitos de nós estávamos acostumados com a nossa igreja ao vivo e nada de online. Mas agora Deus está nos forçando a entrar online. E agora, mais do que nunca, mais pessoas estão se conectando para ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E mais pessoas estão sendo salvas como nunca antes. Eu acredito que é o cumprimento do sair e forçar as pessoas a se achegarem, como naquela parábola que o Senhor disse há muitos e muitos anos atrás. Amém? Aleluia! Ele viu o último território. Amém? Que o último campo estaria cheio de cercas. Amém? Amém? Olha onde nós estamos agora. Quem diria que todos os países levantariam as suas fronteiras uns contra os outros? Amém? Não é permitido que as pessoas entrem, nem que saiam, certo? Mas Deus vai destruir tudo isso. Amém? Nessa montanha. Todos nós estamos ansiosos por isso, amém? Todos queremos sair e viajar por este mundo que Deus nos entregou o máximo possível, amém? E mais do que qualquer outra coisa, nós queremos estar juntos fisicamente para adorar ao Senhor, amém? E o que vai acontecer? Bem, de volta ao versículo, ele destruirá nesta montanha, no Monte Sião, a face da cobertura. Agora, primeiro, a explicação natural. Amém? Porque a sabedoria, ela é o dobro do que ela é. A boa sabedoria, ela tem dois lados. Então, no natural, essa montanha se refere a Israel. O Monte Sião se refere a Israel. Acredito que de Israel virá algum tipo de conhecimento, ou uma vacina, ou alguma tecnologia ou algo que ajudará o mundo a tirar essa máscara facial. Em outras palavras, o fim da pandemia. Portanto, isso é o natural. Foi isso que o Senhor me mostrou. Virá dessa pequena nação chamada Israel. Amém? O Monte Sião no natural, certo? Já espiritualmente, amém? Esse véu que nos impede de ver todas as coisas boas que Deus tem para nós, amém? De ter a visão razão de Deus, de todas as coisas que estão encobertas em nossos corações, como ele diz sobre Moisés. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, ao contrário de Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas suas mentes estavam cegas. Amigo, nós não acabamos de ler no capítulo 4, este é o capítulo 3 de 2 Coríntios, e nós acabamos de ler agora que o diabo cegou a mente das pessoas com um véu, certo? E aqui diz que há um véu e que a mente das pessoas foram cegadas, pois até hoje o mesmo véu permanece cobrindo-os durante a leitura do Antigo Testamento, porque este véu só é retirado em Cristo. Aleluia! Então, quando eles leem o Antigo Testamento hoje, quando leem o Velho Testamento, o que eles conseguem ver é somente o que é natural, o que é mortal.
Sabe, que no início deste capítulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora há alguns que interpretam que a letra que mata é a palavra de Deus, que apenas ler a palavra traz morte. Nada poderia estar mais longe da verdade. A palavra de Deus é vida. Isso é absurdo, sabe? Isso é literalmente abusar das Escrituras. As Escrituras, na verdade, elas dão vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Porém, a letra aqui se refere à lei, apenas à lei. E todo o contexto se refere à lei, ok? A lei e a nova aliança. O ministério da condenação versus o ministério da justiça. Amém? O ministério da lei e o ministério da nova aliança. Amém? O ministério que exige justiça e se não a encontra, e não encontrará em nenhum de nós, porque simplesmente não temos em nenhum de nós. Então ela tem que amaldiçoar, ela tem que condenar. Ou a nova aliança, o ministério que concede justiça como um presente aos pecadores. Quando nós o recebemos, muda nosso status diante de Deus para sempre. Nos tornamos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Amém? Então quando eles leem a Bíblia no Velho Testamento, ainda há um véu em seus corações, em suas mentes, e ainda existe um véu, eles não conseguem enxergar. É como aquelas pessoas que pregam, sabe, por exemplo, uma passagem de Moisés no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que foi escrito, na verdade, por Moisés. Agora há uma história lá de Abraão trazendo seu filho Isaque para a montanha. E ele estava prestes a fincar a faca em seu filho, certo? Você conhece a história e Deus o impede, dizendo: agora eu sei que você teme a mim, porque você não me negou o seu único filho. E Deus anteriormente falou para ele: leve seu filho, seu único filho, o filho que você ama, e ofereça a ele. E a Bíblia diz que Deus o poupou porque ele olhou para trás e viu um carneiro, e ao invés do filho ele sacrificou o carneiro. Tem aqueles que pregam que Deus quer o seu Isaque. Agora, isso é pregar no natural da história. Deus quer o seu Isaque. Deus quer o seu Isaque. Amém? Ao invés de mostrarem que esta é uma situação única para revelar o Cristo, amém? Eles tomam a história natural e se torna letal, porque a letra mata. Sabe, você não vê mais Cristo aí. E sabe, cada cerimônia de cada tipo nos 5 primeiros livros de Moisés, quando se refere aos livros de Moisés, se referem aos 5 primeiros livros da Bíblia. Cada cerimônia, cada ritual, cada sacrifício de cada tipo, todos referem-se a Jesus. Amém? Então vamos para a história aqui. Quando Deus diz: tome seu único filho, o filho que você ama, é para nós vermos Jesus aqui. Que Isaque era o filho prometido. E o seu nascimento foi sobrenatural, da mesma forma que Jesus é a semente prometida. Amém? E seu nascimento é sobrenatural. Glória a Deus. E então, Jesus é aquele o qual Deus entregou, o filho que ele ama. O seu único filho. O filho que ele ama. Ele abre mão do filho que ama por você e por mim. Amém? É assim que devemos enxergar. E quando vemos assim, nossas vidas são transformadas. Agora sim vemos o Espírito que vivifica. Em vez da letra que mata, vemos o Espírito que dá vida. E é disso que toda a passagem fala a respeito. O Senhor é um Espírito. E o Espírito por trás de cada cerimônia, e o Espírito por trás de cada ritual, por trás de cada sacrifício. Se nós enxergarmos o Senhor, então temos vida, porque o Espírito de Deus vivifica. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E também, lá no último versículo diz: e nós, com o nosso rosto descoberto. Por quê? Porque nós nos voltamos para o Senhor. Observe que o versículo 16 diz que quando alguém se volta para o Senhor, o véu é retirado. Amém? Mas como você faz isso? O Senhor é Espírito. Portanto, sempre que vemos o Senhor nas Escrituras, há um Espírito que nos traz liberdade. Amém? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, toda vez que olhamos as Escrituras, amém, e vemos a glória do Senhor, amém, você sabe como vemos a glória do Senhor? Por exemplo, o que eu acabei de compartilhar sobre Abraão. Ao invés de ver Abraão sacrificando seu filho, nós vemos Deus abrindo mão do filho que ele ama, do seu único filho. Amém? Você não se sente amado? Se Deus não poupou seu único filho, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Aleluia! E então, quando Deus parou Abraão, e foi assim que Deus falou: por que você fez isso, Abraão? Você não reteve seu filho. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você teme a mim, porque você não negou o seu único filho. Então Deus mediu a sua real adoração ao Senhor
O seu temor ao Senhor, o seu amor ao Senhor, foi medido de acordo com a disposição que ele teve em sacrificar seu próprio filho. Então nós podemos olhar para Deus e dizer: agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou seu filho, o teu único filho, o filho do qual o Senhor ama. Agora, quando você ler a Bíblia dessa forma, você verá Jesus nas Escrituras. Amém? A letra, a explicação natural, o natural, a lei e as cerimônias e tudo mais, se você apenas lê assim, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo, Deus exige isso de mim, isso mata. Mas se você enxergar Jesus na palavra, o Espírito te vivificará. Amém? E quando o Espírito te dá vida, até mesmo os pontos mortos do seu cérebro voltam à vida. Amém? Amém? Quando o Espírito vivifica, todos os órgãos que estão prejudicando o seu corpo, amém? Que estão desfalecendo, quando você é impactado pelo Espírito da palavra, a vida entra em você. Amém? Vida! Não se refere apenas à vida eterna. Nós já temos a vida eterna. O Espírito vivifica. Amém? Amém? Até mesmo a vida no natural. Vida no nosso corpo. Porque em todo momento nós estamos gastando vida e precisamos ser renovados, vivificados. Amém? E o Espírito vivifica. Aleluia! Louve o nome de Jesus. Então, nós temos essas duas referências de Isaías 25. Do Monte Sião, de Israel, virá algo. Um conhecimento, uma tecnologia, sabe? Algum tipo de amostra ou algo parecido, mas virá de Israel. Amém? Uma vacina ou algo assim que fará que o uso da máscara não seja mais necessário. Amém? É isso que eu vejo no natural. Mas porque os segredos da sabedoria são sempre dobrados, então também nós vemos o lado espiritual, quando Deus diz que Ele destruirá o véu que cobre a mente das pessoas. Amém? E o que isso significa? Que haverá um grande avivamento. Aleluia! E antes que aconteça, haverá um grande banquete. Amém? E essa é a festa para que o seu povo desfrute. Amém? Festa tem a ver com vitória. Aleluia! E eu quero te mostrar agora que tudo isso é profético para os tempos em que nós estamos vivendo. Por quê? Muitas vezes é aplicado para o milênio. Ok? Mas olhe, para todo o contexto aqui, eu vou te mostrar que é uma imagem profética dos tempos em que estamos vivendo. Por quê? Porque logo depois do versículo 7, onde ele destruirá a face da cobertura, o próximo verso diz que ele tragará a morte na vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque assim disse o Senhor, e naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Senhor, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E este é o Senhor, a quem aguardávamos. Gozaremos e nos alegraremos na sua salvação. Você percebeu isso? Já na primeira linha do versículo 8 diz: Ele engolirá a morte na vitória. Lembram-se onde vimos esse versículo anteriormente? Em 1 Coríntios 15. E ele diz assim, no versículo 54, quando este corruptível se revestir de incorruptibilidade e este mortal se revestir de imortalidade, se referindo aos nossos corpos, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida na vitória. Uma citação direta, o apóstolo Paulo citou diretamente de Isaías 25. Amém? Versículo 8. Em outras palavras, é uma sequência. Primeiro vem a grande festa. Amém? Que se refere ao tempo que estamos vivendo. Que haverá uma grande colheita. E eu de fato acredito que o avivamento está chegando às igrejas e às igrejas de todos os lugares. Amém? E então virá a destruição do véu, que é um símbolo da pandemia em que estamos. Amém? E então a Bíblia diz que vem o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia, amém! Onde a morte será tragada na vitória. Aleluia, você consegue ver a sequência? E diremos um ao outro: esse é o nosso Deus, nós esperávamos por Ele. Amém? E é por isso que a nossa postura é esperar por seu Filho do céu, e que um dia nós diremos: esse é o nosso Deus. Nós esperávamos por Ele. Aleluia! Enquanto isso, vivemos nessa terra. Amém? A Bíblia nos diz sobre o ensino profético. Algo importante sobre o ensino profético: não vá no YouTube e na internet procurando, boatos interessantes por algo que extra-bíblico, como pessoas dizendo: este profetizou que isso vai acontecer, aquele profetizou que outra coisa vai acontecer, E eu não quero atirar pedras em ninguém, mas tenha-se a profecia bíblica, amém? Quando disserem essa pessoa, aquela pessoa, para mim, Deus não vai se responsabilizar por essas coisas, amém?
Mas há um grande perigo nisso também, porque muitas profecias acabam não se cumprindo. São aqueles que dizem, Jesus vai voltar este ano e nada acontece. E traz uma reputação ruim para aqueles que estão ensinando a profecia bíblica. Devemos ensinar as profecias bíblicas, amém? Grande parte da Bíblia é profética. E o benefício da profecia é esse, quando nós temos essa esperança, quando o povo de Deus tem essa esperança, a Bíblia diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Todos os que têm essa esperança purificam a si mesmo. Aleluia! Amém? E dá a você a expectativa positiva de algo bom em seu futuro. Amém? Você vive sua vida assim, não como algo temporal, apenas para essa vida, mas para a vida que há de vir. Amém? Onde reinaremos para sempre com Ele. Louve o nome de Jesus. Isso muda sua perspectiva. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço o privilégio de compartilhar com vocês verdades proféticas, portanto apegue-se à Bíblia. Não comece a se perguntar, sabe, o que aquela pessoa profetizou, esse homem de Deus disse que essa pessoa profetizou há muitos anos. Tudo é legal e tudo mais, mas você sabe, muitas vezes isso gera medo no coração das pessoas. Atenha-se à Bíblia. As verdades bíblicas sempre transmitem fé. Se a sua revelação está correta, ela sempre transmitirá fé e alegria e aumentará a esperança. Amém? E não medo, sabe, um abalar do futuro. Isso não é profecia bíblica. Amém? Amém? Então pare de olhar ao redor e tentar saber o que aquela pessoa diz, o que o outro diz. Até mesmo o que eu digo, amém? Menos que esteja na palavra de Deus, amém? Siga as Escrituras e o que a Bíblia nos diz sobre a segunda vinda do Senhor e sobre o arrebatamento. Louve o nome de Jesus, amém, amém, amém. E nós estamos muito animados para ver isso, e eu sei que a Bíblia diz que quanto mais vemos o dia se aproximando, do qual ninguém conhece, nem o dia nem a hora. O dia aqui é uma expressão genérica, amém? Como uma temporada, amém? O dia da vinda do Senhor. E quanto mais vemos que está cada vez mais perto, devemos nos encorajar uns aos outros, amém? Encorajar um ao outro, louvado seja o Senhor. E não devemos abandonar as reuniões. Estamos orando para que isso aconteça. Deus tem que fazer isso acontecer, amém? Em todo lugar do mundo para que o povo de Deus volte a estar fisicamente junto. Aleluia! Isso vai acontecer, amém? Portanto, de Sião algo virá, amém? A resposta. Louvado seja o Senhor. Deus fará que Sião apresente uma resposta para essa pandemia, amém? Isso é o natural. E o espiritual é que os dias que estão à nossa frente serão dias em que o véu que cega os olhos das pessoas para o glorioso evangelho de Jesus Cristo será retirado, amém? E crentes serão transformados de glória em glória, através do Espírito de Deus, enquanto o contemplamos. Amém, amém, amém. É muito importante que você permaneça na nova aliança. Amém? Não tenha um pé na lei, no Monte Sinai, e um pé no Monte Sião. Isso não funciona. Se você estiver na montanha errada, ele não disse no Monte Sinai, eu vou destruir o véu. Ele não disse isso. Ele disse, nesta montanha, Monte Sião, eu destruirei o véu. No Monte Sião é onde haverá festas dos vinhos finos, a festa das comidas boas, a festa de todas as coisas, das suas coisas boas, então todas lá no Monte Sião, amém? No Monte Sião ele destruirá a pandemia, amém? Fique no Monte Sião, fique no lugar onde é inabalável. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, amém? Que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. E essa é a ideia que você tem que ter sobre você. Você será estabelecido. E as pessoas virão até você porque verão alguém que é forte, que está estabelecido. Amém? Como um rochedo de Gibraltar. Amém? No meio da tempestade. Aleluia. Você fica firme. Louve o nome de Jesus. Amém? E amigo, vá lá e diga aos seus colegas essa verdade que eu estou compartilhando. Fale da vinda de Jesus. Amém? Diga a eles que ele está voltando. Louve o Senhor. Amém? Compartilhe com eles as boas novas. Amém? Em nome de Jesus, tire o véu dos olhos deles e dos corações. Amém? E deixe a luz do glorioso evangelho de Jesus Cristo. Você não tem que convencê-los. Você só precisa compartilhar o evangelho. Compartilhar as boas novas com seus amigos, com seus parentes. Apenas compartilhe. Nas boas novas está a luz. A gloriosa luz do evangelho brilhará nos corações e nas mentes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E na nossa vida não podemos confundir as pessoas com um pé na lei e um pé na graça. Um pé no dever e um pé no suprimento. Com um pé fincado lá no Monte Sinai e o outro no Monte Sião. Certifique-se de ficar aqui. Amém? Certifique-se de estar ciente do Espírito da Nova Aliança. Estando consciente do Pai. Não apenas do Elohim ou do El Shaddai ou do Yahvé, como os judeus o chamam no Antigo Testamento, mas mais do que isso, do Pai.
Amém? E todos os nomes que eu acabei de mencionar estão todos englobados no nome Pai. Foi o nome Pai que Jesus usou para revelar Deus para nós. Amém? Jesus o revelou como Pai, para que o amor com que ele foi amado estivesse em nós. Amém? O amor no qual Deus o amou está em nós, para sermos uma grande irmandade de amor. Glória a Deus. E com isso podermos enfrentar a vida. Amém? Amém? Coisas boas acontecem àqueles que acreditam que Deus os ama. Eu tenho uma mensagem que preguei com esse título anos atrás. Coisas boas acontecem às pessoas que acreditam que Deus os ama. Amém? Experimente esse amor do Pai. E não é só isso não. Você é alguém que Deus está julgando? Não, você é alguém que é abençoado. Sabe por quê? Porque Deus não imputará o pecado contra você. Isso te faz querer pecar? Não, faz você querer viver para Deus. Leve uma vida gloriosa, amém? Amém. Glória a Deus. E quem está em você? O Espírito Santo. E ele não está sobre você para sair depois de ter cumprido determinada missão, como ele estava sobre os santos no Antigo Testamento. Amém? Estamos na nova aliança. Ele está em nós para sempre. Ele o conduzirá. Ele irá guiá-lo em toda a verdade e ensiná-lo todas as coisas. E observe que Jesus também disse, ele lhe mostrará coisas que estão por vir. Te mostrará coisas que hão de vir. Amém. Eu acredito que você foi abençoado, louve o nome de Jesus, amém? Fique no espírito da nova aliança. Amem-se mutuamente em sua vida familiar. Se houver situações, se houver grandes falhas e tudo mais, perdoe, porque na esfera da nova aliança nós somos muito perdoados. Então perdoe, amém? Deixa Deus fazer a transformação. Nós só amamos, não exigimos a transformação para então amar. Amém? Nós amamos e deixamos Deus fazer a transformação. Glória ao nome do Senhor, amém? Eu sinto que Deus está falando com alguém, amém? E dizendo a você que está esperando pela transformação, ao invés de amar primeiro, perdoar primeiro. Perdoe, então Deus fará a transformação. Louve o nome de Jesus, amém? Aleluia! Há alguém que veja que você está tentando alcançar algo e toda vez que tenta estender a mão acima do ombro, você sente uma dor muito forte que vai do seu braço inteiro até o seu ombro. Seja você quem for, levante o seu braço agora em nome de Jesus. O Senhor te curou. Obrigado, Senhor Jesus. Uma outra doença no joelho sendo curada. Eu quero que você levante seus joelhos agora em nome de Jesus. Levante os joelhos em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus está curando você deste problema. Louve o Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Há alguém que tem deixa eu tentar descrever. É uma dor que sai da sua articulação, sabe? Da sua mandíbula. Onde a articulação se mexe aqui. E todo o caminho. Essa é a melhor maneira que eu consegui descrever. Deus está curando você. Na verdade, esse problema faz com que você não consiga dormir de lado. E isso te dá muita dor aqui e ali. E ela vem, ora sim, ora não. Mas especialmente quando você está dormindo. O Senhor te cura agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu vejo um outro bloqueio no coração foi aberto agora pelo Espírito de Deus. Amém? Você está curado. Amém? Volte ao médico e você obterá uma avaliação positiva dele. Louve o nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Alguém tem um dente bem no lado superior e no seu lado direito, na parte de trás, aqui atrás. Deus está curando agora. Amém? Deus está preenchendo em nome de Jesus. Você fará bem se você for checar, porque às vezes Deus preenche com prata, com ouro. Amém? Mas Deus está preenchendo. Deus está curando e preenchendo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Se por acaso for ouro ou prata, por favor, nos mande uma foto. Aleluia. Obrigado, Jesus. Para aqueles que creem em Deus, para a cura de qualquer parte do seu corpo que está enferma, fique de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Lembre-se de que a cura faz parte da obra redentora de Jesus Cristo. A cura é para este tempo. Quando tivermos um corpo novo, não haverá mais necessidade de cura, amém? Mas nessa vida, aqui, agora, enquanto esperamos o seu Filho do céu, todos nós precisamos de cura, amém? A Bíblia diz que não se esqueça de todos os seus benefícios. Muitas pessoas hoje se esqueceram de alguns de seus benefícios. Eles se lembram que Deus perdoou de todas as suas iniquidades? Sim, mas na próxima linha diz... Ele é quem cura todas as suas doenças. E não dá para espiritualizar isso, porque, isso significa que Ele nos cura com o perdão dos nossos pecados. Não, isso já falou na primeira linha. Que nos perdoa de todas as nossas iniquidades, isso é um benefício. Mas nós não devemos esquecer o quê? De todos os seus benefícios. Não se esqueçam de nenhum de seus benefícios. E um deles é o quê? Amém? Ele cura. Ele cura o quê? Todas as suas doenças. Que redime a sua vida da destruição. Isso é proteção. Amém?
É a parte do benefício que Deus nos diz: não se esqueça, ok? Amém. E outro benefício é Ele que te coroa de amor e misericórdia. Então você é coroado de favor, como se houvesse uma gloriosa luz ao seu redor. E onde quer que você vá, bênçãos, amém? Bênçãos, você é uma bênção, onde quer que você vá. E as bênçãos vão abundar sobre você também, glória a Deus. E lembre-se disso, quando você é abençoado, não é o lugar que você está, amém? Abençoado você é na cidade, abençoado é você no campo. Não é o local, é você que é abençoado, amém? E onde quer que você vá, a bênção vem. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero fazer essa oração por você agora. Eu sinto a unção do Espírito Santo me levando agora a entregar essa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que a escravidão sobre a sua vida, daquela doença, seja retirada da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu proclamo a cura para parte do seu corpo, no lugar daquela doença, em nome de Jesus. Amém. Aquela parte do seu corpo que está deteriorando, em nome de Jesus, eu declaro a vida da ressurreição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja restaurado. Amém. Muitos estão sentindo como pontos mortos em seu cérebro, como se soubessem que estão tendo uma névoa mental e estão esquecendo das coisas. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro o seu poder de ressurreição sobre o cérebro e em cada parte, em nome de Jesus, que elas voltem à vida. Amém. Que se torne completo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus, amém. Eu repreendo essa dor agora mesmo, em nome de Jesus. Que esta pessoa está impondo as mãos agora sobre a sua dor, em nome de Jesus. Eu repreendo essa dor e eu ordeno que a cura flua para o seu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, do topo da sua cabeça até a planta dos seus pés, seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E um dos benefícios que eu não mencionei, na verdade o último, e não devemos esquecer de nenhum deles, amém? Não devemos esquecer nem mesmo de um sequer. Ele diz que enche a minha vida de coisas boas, e minha juventude é renovada como as águias. Oh, ser jovem de novo! Aleluia, amém. Deixa eu orar isso por você, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por todos que sentem que estão avançando em idade, Senhor, e que seus melhores dias ficaram para trás. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, como diz a sua palavra, restaure-os para os dias de vigor da sua juventude. Amém. Restaura-os, Senhor. Leve-os de volta aos dias de vigor juvenil. Renove sua juventude, a sua força, como a águia, em nome de Jesus. Nós não nos esqueceremos de todos os seus benefícios. Não nos esqueceremos de todos os seus benefícios. Eles são todos nossos. Diga isso. Eles são todos meus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Se você nunca fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, amigo, o Espírito Santo está te atraindo. Amém? Para entrar para a salvação. Amém? Para entrar ao perdão, para entrar para a plenitude, para entrar na paz. Amém? Isso é incrível. Ele nos força a sermos abençoados. Aleluia. Portanto, se esse é você, onde quer que você esteja, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai Celestial, eu acredito que Cristo morreu por meus pecados. Eu acredito que o Senhor o ressuscitou dos mortos. E eu acredito que todos os meus pecados, passado, presente e futuro, foram todos eliminados, totalmente perdoados. Eu te agradeço, Pai, que Jesus Cristo é o meu Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai, com esse amor eterno. Nada que eu faça pode mudar o seu amor por mim. Obrigado, Pai. E esse amor perfeito lança fora todo o medo da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora você é um filho de Deus. Louve o Senhor. Bem-vindo à família de Deus. Escreva para nós, para a gente saber que você fez essa oração. Amém? E para que possamos encaminhar a você alguns materiais que o ajudarão em sua caminhada cristã. Louve o Senhor. Obrigado, Jesus. Fica de pé, igreja. Aleluia. É tão bom. Eu fico sempre ansioso pela parte da bênção, porque eu sei que não são apenas palavras soltas ao vento. Amém? Deus ordenou isso. Ele disse: diga essas palavras e eu os abençoarei. Louve o nome de Jesus. Levante as mãos se puder. Nessa semana que se aproxima, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor abençoe você e a sua família com as bênçãos de Deuteronômio 28, com a bênção do pai Abraão. E o Senhor proteja você e os seus entes queridos do vírus do Covid-19,
de todas as infecções, de todas as doenças, de todos os perigos e de todo o poder do maligno, pelo sangue de seu Filho. Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre você e ser favorável a você. O Senhor te coroou com a sua compaixão e bondade amorosa. Um círculo de favor está ao seu redor. Você está coroado com o seu maior favor e você está indo para algum lugar para detonar essa semana. Aleluia! Que o Senhor levante o seu semblante a todos sob o som da minha voz e conceda a você e aos seus a maravilhosa paz. Shalom. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Eu vejo vocês novamente.